E agora nós estamos na Zigzeuler. Mas Rodney, que troço é esse, Zigzeuler? É a palavra utilizada pelos alemães para definir a Coluna da Vitória. Obviamente, também é um monumento da era prussiana. Mas nós vamos conhecer que vitória é essa que eles celebraram com a criação desse monumento. Qual foi a vitória que eles celebraram ao erigirem este monumento? Vamos conhecer essa história então? Vamos mesmo! Não saiam daí, continuem em nosso canal. E se alguém perguntar, simplesmente responda: fui ali, a Zigzeuler, brincadeira, fui ali, a Coluna da Vitória em Berlim, com ele, Rodney Linhares. Não se esqueça de deixar o seu like, por favor. A Coluna da Vitória, cuja figura dourada de Vitória na coluna é carinhosamente conhecida como Goldelse, é uma lembrança das chamadas Guerras de Unificação, com as quais o Reino da Prússia, sob a liderança de Otto von Bismarck, forçou a unificação do Império em 1871. As três guerras foram travadas contra a Dinamarca em 1864, contra a Áustria em 1866 e contra a França, de 1870 a 1871. Segundo a dicção da época, foram vitoriosos para a Prússia. O planejamento do monumento da Vitória começou com o decreto do rei Guilherme I da Prússia, em dezembro de 1864. Inicialmente foi planejado um monumento feito com os troféus da Guerra Dinamarquesa de 1864, mas acabou sendo redesenhado e expandido no Monumento da Vitória para as Guerras, que se seguiram em rápida sucessão. Friedrich August Stühle, Johann Friedrich Stracke e Johann Heinrich Strack apresentaram projetos para a coluna. Strack foi encarregado do planejamento adicional. Em 1869, Strack recebeu a encomenda do Victoria. O modelo de gesso da deusa da Vitória foi concluído em 1872 e fundido por Hermann Gladenbeck em 1873. 4 relevos oblongos de bronze foram embutidos na base do granito, incluindo o relevo com a campanha contra a Dinamarca e o ataque às trincheiras de Düpelner em 1864. A Batalha de Königgrätz, 1866, Moritzschulz, a Batalha de Sedan e a entrada em Paris, de 1870 e 71, por Karl Kaim, e a entrada do exército alemão em Berlim, em 16 de junho de 1871, por Albert Wolff. O pintor histórico Anton von Ferner criou o papelão para a rotunda da colunata em 1872 e 1873, com base nas pinturas de bicicletas que ele criou e que decoravam a rota triunfal do exército invasor em Berlim, na data de 16 de junho de 1871. A renomada oficina de mosaicos de Antonio Salviati, em Murano, Veneza, foi responsável pela execução. A Coluna da Vitória foi inaugurada em 2 de setembro de 1873 e originalmente ficava na Königplatz. Em 1939, a Coluna da Vitória foi transferida para o Grosser Ster, no Grosser Tiergarten, e sob a direção do inspetor-geral da construção, Albert Speer, foi estruturalmente alterada, inserindo outro tamanho na área inferior do poço. A Coluna da Vitória foi assim aumentando para quase 67 metros. A necessária remoção e reinstalação do grande mosaico da rotunda da colunata foi realizada em 1939 pela oficina de mosaicos de August Wagner. E a base também foi ampliada. A reinauguração ocorreu em 19 de abril de 1939. Depois de 1945, a Coluna da Vitória seria explodida por instruções dos aliados. A destruição não ocorreu, mas os 4 relevos da base foram desmantelados porque foram considerados denegridores para os países afetados, como França, Dinamarca e Áustria. No ano de 1950, a Coluna da Vitória foi declarada monumento digno de preservação, no sentido de preservação de monumento. As primeiras medidas de restauração profissional foram realizadas em 1951. No ano de 1954, o Vitória foi regido pela primeira vez.
De 1973 a 1983, os danos de guerra foram reparados e o Vitória foi redourado. Isto também envolveu a substituição de colunas muito danificadas. Um dos canhões originais acabou na cidadela de Spandau. Estes e outros 2 foram substituídos por manequins de chapa de cobre. No ano de 1987, a última base desmantelada após a Segunda Guerra Mundial foi devolvida pelo presidente francês François Mitterrand ao prefeito Eberhard Diepgen. No interior da base, há uma exposição sobre os antecedentes da criação da Coluna da Vitória, a história da Coluna da Vitória e a representação de outros monumentos nacionais alemães e estrangeiros, como o Mausoléu de Lenin em Moscou, a Torre Inclinada de Pisa, a Torre Eiffel, a Catedral dos Inválidos, a Notre-Dame de Paris, a Catedral em Remus, o Big Ben em Londres, o Monumento Vittorio Emanuele em Roma e a Estátua da Liberdade em Nova York. Olá, então, espero que você tenha gostado de conhecer a Muito difícil esse nome, né? A Torre da Vitória, ou a Coluna da Vitória, ou o Obelisco da Vitória. Então, já que você gostou, deixa aquele like para ajudar o nosso canal a ter mais reconhecimento e alcançar mais pessoas, ok? Espero que você tenha gostado dessa história de mais um monumento da época do Reino Prussiano. Um reino que marcou a Alemanha e, por conseguinte, marcou a Europa, ok? Se você gostou, mais uma vez eu te peço, deixe seu like, comente, compartilhe e, caso não seja inscrito, inscreva-se em nosso canal. Mas, se alguém fizer aquela pergunta indecente, aonde você foi? Simplesmente você responda: eu fui à Coluna da Vitória em Berlim com ele, com Rodney Linhares.